Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos, bom dia, domingão, domingo 26 de abril, domingo que é um dia sagrado para os cristãos, domingo que é um dia de recesso, um dia de trégua. E aí você vai dizer, em tempos de isolamento social, André, todo dia para mim é dia de domingo. E eu vou dizer para vocês, reparem como o domingo tem mais cara de domingo do que os outros dias de recesso. Domingo tem uma energia diferente. E é uma energia, eu vou manifestar uma opinião pessoal, de conexão. Né? Um dia que a gente está mais propenso a estarmos em contato com nós mesmos, em buscar forças que remetam ao transcendente. Por isso que para muita gente é um dia melancólico, porque sem a correria usual do dia a dia, muitos de nós nos deparamos com nós mesmos. E esse encontro nem sempre é agradável, porque muitos de nós estamos usualmente distraídos, dispersos, talvez alienados. E essa correria, essa agitação do dia a dia não permite a conexão nossa com nós mesmos. Razão pela qual o domingo é um dia especial. E eu vou dar tratos à bola, iniciando mais uma vez esse Papo das 9 ao vivo, no dia que se completa 1 mês e meio de pandemia, desde que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o status de pandemia, dada a velocidade de contágio do novo coronavírus. 1 mês e meio. Eu abri na página 216 do livro Minutos de Sabedoria, do nosso parceiro nessa empreitada, Carlos Torres Pastorino, e diz ele nessa mensagem, para nós hoje: expulse de seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer, sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Que linda a mensagem. E apropriada para domingo, que eu disse, domingo é o dia, da cessação de movimento, mesmo antes da pandemia. E para muita gente é um dia triste, melancólico, nostálgico, de reminiscências. Então, o convite que Pastorino nos faz, me parece, é a minha intuição em relação a essa passagem, a mensagem, é de que a gente tenha o cuidado de hoje, como em todos os outros dias, mas hoje é especial, fazermos as escolhas certas que nos convêm, que fortalecem a nossa vibração, elevam a nossa frequência, qualificam a nossa sintonia. Seja um dia... Eu, por exemplo, domingo adoro. Eu não tenho, como a Cláudia, minha mulher, essa predileção, ela faz isso muito bem, a música como uma eterna companheira. Ela está sempre colocando músicas que ela gosta. E isso dá um input sensacional na vibração. Domingo é o dia que eu gosto de ouvir mais música, né? Eventualmente num volume um pouquinho maior, mas sempre com cuidado da vizinhança não ficar perturbada. Quem vos fala é um ex-baterista que se livrou, doei minha bateria, porque eu comecei a perceber que seria impossível tocá-la sem incomodar a vizinhança. Onde eu morava antes tinha um estúdiozinho, num quartinho pequenininho, aqui não dava, falei, não vou fazer isso. Então, em respeito aos meus vizinhos, seja no gesto de doar minha bateria, seja na hora de ouvir música um pouco mais alto, eu procuro ter essa noção de que eu estou num condomínio, eu não tenho o direito, de invadir o espaço aéreo dos outros com a minha trilha sonora preferida. Mas domingo é o dia que eu gosto mais de ouvir música. Então, façamos do domingo um dia de escolhas felizes. Um dia de escolhas que, coloquem a gente para cima, up. E a gente precisa disso. Indicação de leitura que eu escolhi a dedo para domingo. Chama-se
O Deus de cada um. Olha que título bonito do livro. Eu não estou recomendando o livro porque eu sou amigo do autor não, tá? Valdemar Falcão tem luz própria, não precisa disso não. O Deus de cada um tem o subtítulo 9 histórias reais, 9 diferentes crenças, 9 vidas transformadas. E aí ele está compartilhando, e é muito bem escrito, a biografia resumida de 9 pessoas na busca de cada uma delas pela espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é sinônimo de religião. Espiritualidade é a busca do transcendente. É aquele movimento que muitos de nós temos de tentar buscar o que é essencial, o que realmente faz a diferença na vida da gente. E aí ele tem a biografia resumida do monge católico Marcelo Barros, da monja Coen, muito famosa, zen budista, do pastor de uma denominação cristã neopentecostal, Paulo Sérgio Gomes, do representante da Umbanda, o Cláudio Dias Baltar, do Sheikh Muhammad Rajib, islâmico, da Chandra Mukha Swami, representando o hinduísmo, Jaime Ackstein, judaísmo, Fernando Ribeiro, que é o representante do Santo Daime, e a Renata, que aparece aqui falando de paranormalidade. Aí os meus confrades espíritas vão dizer, André, você não está falando de um livro que mostre um espírita. Eu já vou... Tem gente que fica no meu pé por causa disso. Eu sou espírita e eu sempre abro janelas no Papo das 9 aqui para falar da minha experiência nessa linha. Então, veja, são todos os pontos. O bonito do livro do Valdemar Falcão é mostrar como essas buscas por rotas distintas chegam invariavelmente ao mesmo lugar. Estão todos à procura da mesma coisa. E todos relatam o mesmo conforto espiritual quando se identificam com alguma linha espiritualista que lhes acolhe, que lhes afaga a alma, que traz respostas assim tranquilizadoras e consoladoras sobre o sentido da vida, a inexistência da morte, a necessidade da gente transitar por esse plano e o aprendizado que está embutido nessa jornada. Então, Valdemar Falcão, o Deus de cada um, é a minha singela sugestão de livro para quem quiser aproveitar a temporada desse recesso, desse isolamento social necessário para a nossa proteção, se beneficiando de informações edificantes, né? Que dão alento, dão coragem, ajudam a gente a seguir em frente. Muito bem, falando de coragem de seguir em frente, eu gostaria de fazer hoje a recomendação de doação, que a gente sempre abre um espaço aqui para sugestões para vocês que eventualmente tenham algum recurso possível, não importa quanto, 10, 15, 20, 50 reais, mais, para alguma organização que faça diferença, em favor do bem, em favor do socorro a quem mais precisa nesses tempos de pandemia. E hoje, eu não preciso explicar muito a organização que eu vou sugerir não, porque eu tenho certeza que a maioria absoluta de vocês conhece. Chama-se Médicos Sem Fronteiras. A organização criada em 1971 por médicos e jornalistas franceses, recebeu o Nobel da Paz em 1999 por sua atuação impecável na linha de frente dos países em situação calamitosa na área da saúde, chegando rápido em lugares onde há grandes catástrofes naturais, terremoto, tsunami, incêndios devastadores, guerras civis, países em litígio militar. O Médicos Sem Fronteiras chega aonde faz a diferença ter
Hospitais de campanha que a gente está falando hoje como se fosse uma coisa nova. E isso é tão antigo quanto as guerras. Quer dizer, você começou a ter, principalmente do século passado para cá, uma ética civilizatória em períodos de guerra, socorrendo feridos. E o Médicos Sem Fronteiras, ele está presente em mais de 70 países e, obviamente, num mundo que enfrenta uma pandemia, chegou a hora. E por isso eu estou comunicando a vocês de ajudar essa instituição, porque ela abriu um canal de doações específico para o reforço da ajuda humanitária em relação àqueles que mais necessitam de apoio nesses tempos de pandemia. Quem quiser ajudar a Organização Médicos Sem Fronteiras, acesse o site deles e verifique se lhe apraz a ideia, se é algo que lhe apetece, que lhe faz feliz, porque a gente doa achando que está ajudando alguém. A gente doa achando que está fazendo a diferença para alguém. Na verdade, o primeiro efeito de qualquer doação é você se sentir bem contigo mesmo, porque você consegue se sentir útil. E não há nada que recompense, não há nenhum salário, não há nenhum prêmio mais importante, interessante e que faz a diferença do que a sensação de ser útil para alguém. Pô. Isso daí não tem preço, né? Não tem preço. Então, minha sugestão de hoje, gente, a Organização Médicos Sem Fronteira, que está aí pedindo ajuda a quem puder dar qualquer pataco, bufunfa, arame, no sentido de propiciar bem-estar a quem mais precisa. Lembrando que a Médicos Sem Fronteira também está presente no Brasil. Aliás, é muito interessante porque eles têm um grupo efetivo, digamos, funcionário da organização, que é mantida com mais de 90% de recursos de doações de pessoas físicas. Isso é muito importante. Não são empresas e governos, são doações individuais. Então tem uma parte do staff, né, da equipe do Médicos Sem Fronteiras que está ali na condição de contratada. E tem uma parte que são médicos que se voluntariam. E há uma espécie de concurso, uma triagem, porque a Médicos Sem Fronteira precisa recrutar pessoas que estejam aptas a lidar com situações muito difíceis, hostis. Existem documentários mostrando médicos que foram sabatinados e passaram por uma espécie de recrutamento e seleção, né? E eles se emocionam na linha de frente, porque eles veem a miséria em estado bruto, eles veem a desgraça em estado bruto e eles fazem a diferença. Eles fazem a diferença. Muito bem. Eu vou fazer um briefing de notícias aqui, tá bom? Como a gente sempre faz. Bom, vamos lá. Muito rapidamente, avançam em duas frentes distintas, o que não é desejável. Todas as nossas atenções, todo o nosso foco deveria estar sendo, nesse momento, voltado para a pandemia. Infelizmente, concomitantemente com a pandemia no Brasil, nós temos uma crise política completamente desnecessária e indesejável. Falando sobre a pandemia, me chamou a atenção algumas notícias importantes. Para mim, eu queria filtrar aqui com vocês. Não vou repetir o noticiário, tem muita notícia. Mas aquilo que me chamou a atenção. A Alemanha é um dos países da Europa onde já começaram a ser adotadas com critérios técnicos a flexibilização da circulação de pessoas. E é muito interessante a gente ver, é o noticiário de hoje, que mesmo liberando gradualmente o comércio e alguns serviços, os alemães estão muito desconfiados, eles estão muito ainda pouco à vontade de se aglomerar. E isso reforça uma tendência que alguns analistas estão apontando para um futuro próximo, agora, esse ano ainda, da gente perceber que muitos hábitos do nosso dia a dia provavelmente serão modificados em favor desse cuidado, porque não
estamos disponíveis para contágio ou risco de novo contágio, porque a Organização Mundial da Saúde, também a notícia isso, traz ou endossa um trabalho científico mostrando que não estamos livres do risco de recontágio. A questão é, se eu peguei o coronavírus, me curei e desenvolvi anticorpos, quando eu vou para a rua, eu posso pegar de novo? O que a Organização Mundial da Saúde está dizendo é, há evidências científicas de que sim, mas não há evidências científicas de que a carga viral seja forte o suficiente para você pegar de novo a Covid-19, me entende? Quer dizer, o vírus ele poderia reinfectar algumas pessoas, mas não está provado se essas pessoas estariam suscetíveis a um abalo fisiológico igual ao que a gente vê acometer pessoas que vão parar em hospital eventualmente. Não há certeza sobre isso. Então, o que me chamou a atenção? Os alemães, mesmo podendo circular com um pouquinho mais de desenvoltura, eles estão, de alguma forma, precavidos. E isso é interessante. Nós tivemos em São Paulo, no dia de ontem, a decretação de luta oficial de 3 dias pelo fato da cidade ter alcançado mais de 1.000 mortos, né? E aquela rotina que é muito triste da necessidade de, no caso dos óbitos de Covid-19, se promover imediatamente o enterro. Isso é muito doloroso para as famílias, a despedida dos seus entes queridos. É mais um motivo para a gente prestar atenção no isolamento social. E ao que parece, tem mais gente prestando atenção nesse alerta, porque houve uma carreata, de novo, ontem, em São Paulo, mas que reuniu apenas 50 veículos, o que sugere, é uma hipótese, que há mais pessoas entendendo do que se trata. É sempre bom, antes tarde do que nunca, compreendermos o que a ciência comprova e demonstra para o enfrentamento de uma pandemia sobre a qual temos um vírus agressivo, que uma vez, quando a gente serve de hospedeiro, não há remédio nem vacina, eu não posso colapsar a rede pública me expondo ao risco de determinar num mesmo momento que várias pessoas sejam contagiadas. Simples assim, né, gente? Não é tão difícil, eu acho. Bom, em relação à crise política, sobre a qual também não... O Papo das 9 não foi criado para a gente ficar aqui se esmerando em análise política. Definitivamente. A gente está aqui para tentar buscar rotas de convergência na direção da sanidade mental, do equilíbrio, da serenidade, né? Dessa centralidade que nos blinda de estresses desnecessários em tempos de pandemia. Mas como a crise política no Brasil, e me parece que é um fato único no mundo, se algum de vocês tiver notícia de outro país que escolheu ter crise política durante a pandemia, me avisa, pelo amor de Deus. Nós ainda não temos, depois da saída do diretor-geral da Polícia Federal e do ministro da Justiça, substitutos para esses cargos. Não há. As informações que chegam de Brasília dão conta de que o silêncio da capital federal engana. É um silêncio que ressoa, porque os preferidos para ocupar esses cargos pelo presidente da República, ao que parece, não são unanimidade, principalmente entre os generais mais próximos de Jair Bolsonaro, porque nesse momento, dada a crise que se agravou em função da saída de Moro, dizendo o que o ex-ministro da Justiça disse, não é possível nomear nem o chefe da Polícia Federal e muito menos o ministro da Justiça que deixem no ar a suspeição de que haverá qualquer controle, qualquer dirigismo, qualquer influência do presidente sobre investigações da Polícia Federal. Porque isto não é compatível com a Constituição brasileira. Então é disso que estamos falando. Vejamos
o que vai acontecer daqui para frente. Me perdoem, eu não gostaria. No domingo, dia sagrado, eu ficar especulando política. E uma política que não é de alto nível, porque o exercício da política é o exercício de servir. E o exercício de servir compreende uma ética de respeito à ordem estabelecida na Constituição. Então, não podemos confundir o público e o privado. O princípio da impessoalidade está escrito no livrinho da Carta Magna. Qual é o princípio da impessoalidade? Eu não vou usar o cargo em favor das minhas vontades apenas ou dos meus interesses políticos imediatos. Certas decisões, como influenciar investigação da Polícia Federal, são crimes tipificados no Código Penal. Não sei como dizer de forma mais clara. Muito bem. Jefferson Douglas, 79. Bom dia, querido. São Paulo na área. Você acha que quando retornarmos à normalidade, ele bota isso entre aspas, teremos receio de ter contato com o outro? Não será um problema social? Boa pergunta. Creio que não deixaremos de usar máscaras. Creio que alguns de nós teremos novos hábitos em relação à autoproteção, né? Autoproteção. Então, eu creio que teremos em público novos protocolos. Eu estou muito curioso de ver, por exemplo, no futebol. Eu sou do Rio de Janeiro, metade do Rio de Janeiro torce para o Flamengo. O Flamengo enche o Maracanã assim com uma facilidade incrível. É quase tão fácil a torcida do Flamengo encher o Maracanã quanto o novo coronavírus contagiar alguém que deu mole e ficou pertinho. Com perdão da comparação. E aí, o que eu gostaria de saber é como é que vai ser a rotina no Maracanã lotado. Acho que vai ter alguns torcedores do Flamengo que provavelmente vão ficar mais receosos, porque compreendem que não é a última pandemia que a gente enfrenta, compreendem que a máscara nos protege ou evita o contágio rápido das nossas doenças. Eu estou muito curioso de ver como é que um país latino, tão caliente nas manifestações de afeto, amizade, carinho, como é que esse país vai lidar com o distanciamento que a gente aprendeu agora a respeitar. Enquanto a pandemia não for totalmente erradicada, Jefferson, a tua pergunta é pertinente, a gente vai ter algumas mudanças de hábitos. Agora, eu vou dizer para você, eu não vejo a hora de abraçar e beijar Cláudia, Larissa e Raquel, a minha família, né, de ter novamente o contato próximo. Eu estou com saudade de sensorialmente manifestar afeto, carinho e amor, né? A gente se alimenta disso. E esse legado da pandemia vai ser interessante para a gente se dar conta do quanto isso nos nutre, o quanto isso nos é importante, né? Um pai, quando chega do trabalho, diz: oi, filho. Não. O abraço, né? O colo, o aconchego. Lu Market, ela pergunta: a Casa do Consolador distribui todos os domingos marmitex e isso triplicou, precisa de doações. Deixo aqui minha sugestão de doação. Ok, a Casa do Consolador aonde? Se você quiser usar esse espaço para algum tipo de ajuda, você tem que dar alguma coordenada adicional, tá? Margarete T. Ortega. Deixa eu só falar com a Ariane, minha amiga parceira lá de Campina Grande, que está mandando as perguntas. Ariane, quando você falou perguntas em cima, veja, só tem a do Jefferson. Então, o que tiver acima do Jefferson, se você quiser mandar de novo, manda, tá? Margarete Ortega. André, bom dia. Por que no Amazonas aumentou tanto o contágio e chegou ao colapso? Essa é uma boa pergunta. Mas o que eu sei, porque eu não vou aqui dar chute, é o seguinte. A gestão na área da saúde no estado do Amazonas, antes do atual governador tomar posse, já era caótica, muito desvio de dinheiro, escândalos comprovados. Então você já tinha uma rede colapsada por má gestão. E a falta que isso faz
na hora de uma pandemia é brutal. Agora, nunca teremos, numa crise, uma única causa. Tem uma soma de fatores. Então, você pode juntar uma rede mal administrada com a forma deliberada com que uma parcela numerosa de moradores de Manaus ignorou os alertas em relação à aglomeração. E a gente vai ter, talvez, uma dificuldade no início dos alertas da pandemia de tanto as autoridades quanto as organizações civis, o povo em geral, prestarem atenção no tamanho da encrenca que é o novo coronavírus, tá? Lia Halais. Eu li o último livro do Ailton Krenak. Ele chama atenção para o fato de a natureza não ser afetada pelo novo coronavírus. O que você acha sobre isso? Eu comentei isso aqui, né? O novo coronavírus teve endereço certo à nossa espécie. Temos sim registros de contágio em alguns animais, mas isso está sendo ainda objeto de estudos. Aliás, o novo coronavírus vem de animais, né? Quer dizer, ele se tornou preocupante, letal e inspirou alertas contra a pandemia porque nós somos os afetados. Então, o Krenak, que é uma figura excepcionalmente bela, inspirada, sábia, ele a Cláudia deve se lembrar, há 3 anos atrás, estivemos na cidade de Goiás, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Eu fui chamado para fazer, entre outras tarefas, a mediação de um debate com 2 ou 3 lideranças de tradições religiosas distintas. O Krenak não estava programado para participar. Isso foi num lugar belíssimo que era um largo no interior de um monastério, chão de pedra, árvore frondosa, lindo. O Krenak estava na plateia. Quando eu vi o Krenak, eu pedi licença à organização do evento e chamei o Krenak para o palco. Falei, com licença, isso não estava no script, eu estou vendo aqui a Ailton Krenak, por favor, Krenak, suba e compartilhe conosco aqui a sua sabedoria. Foi lindo, lindo, Krenak. Então, ele percebe aquilo que é evidente e traz aí embutida talvez alguma questão transcendental. Por que pandemia e por que o novo coronavírus é tão devastador para a nossa espécie? Perguntas que Krenak tem respostas. E já comentamos isso aqui também. O acaso não existe, a vida tem um propósito, tem um sentido, e a dor e o sofrimento são didáticos e pedagógicos. O novo coronavírus traz um freio de arrumação na humanidade, em diferentes setores: política, economia, prioridades sociais, nossa relação com Deus, nossa relação conosco mesmo. São várias. Neide Dias, o que você faz para descontrair no isolamento? Ler? Assiste a um bom filme? Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, tudo mesmo. E estou descobrindo novos hábitos que eu não tinha. Por exemplo, lavar louça é algo absurdamente terapêutico. Eu achava chato no início. Hoje eu não vou dizer que torço para ter louça para lavar, mas quando é inevitável lavar louça, eu falei, gente, lavar louça faz bem para a alma, que coisa. Cuidar melhor das minhas plantas, né? E procurar fazer do meu momento de prece um momento mais intenso. Eu estou percebendo que o desejo que eu tenho de me comunicar com Deus, ele elevou-se. E eu me sinto mais predisposto a fazer essa conexão. E tenho me beneficiado disso. Quer dizer, do meu jeito, da minha forma imperfeita, limitada, eu tenho, me parece, conseguido me comunicar melhor com Deus. Com perdão da redundância, graças a Deus, porque faz a diferença para mim. Ciência em Dia 1. Você tem alguma informação a respeito de dados do aquecimento global e de como eles mudaram ou não nesse período de pandemia? Olha, essa semana que está terminando, haveria uma reunião virtual de um grupo top da ciência climática
compartilhando informações e dados que chegassem à resposta que você me pede. Eu conversei dia desses com o Dr. Carlos Nobre por uma rede social, que é, do meu ponto de vista, o maior climatologista do Brasil. E ele disse que estimava, mas essa conta alusiva a 20 dias atrás, mais ou menos, que houve uma redução de, no mínimo, 7% nas emissões globais de gases estufa. Isso seria o cumprimento do Acordo de Paris para este ano. Não é o Nobre quem me disse isso, eu estou fazendo outras correlações, mas nós estaríamos cumprindo o que estaria previsto para esse ano no Acordo de Paris a partir da pandemia. O que é lamentável, porque a gente não precisa de pandemia para reduzir a emissão de gases estufa. É porque o lobby do petróleo, carvão e gás, que ainda dá muito lucro, se sobrepõe a interesses coletivos. É porque boa parte do planeta subsidia a indústria do petróleo, que é tão nefasta para a saúde, pela queima do petróleo, os gases que se volatilizam, a gente inala e a saúde reclama, e também o CO2, que é resultante da queima perfeita de combustíveis fósseis e que vai se avolumando lenta e progressivamente na atmosfera. Então, Ciência em Dia, é o nome de uma revista, né? Temos uma clara redução das emissões. Agora, quantificar isso, vamos combinar que não é fácil, mas é possível. Eu não acessei ainda nenhum número, eu estou aguardando ansiosamente por esse número. Rondinelli Silva, bom dia, André. Seriam as aulas os últimos a sair da quarentena? Eu acho que a pergunta quer dizer, as escolas seriam as últimas a sair da quarentena? Até onde eu entendi, Rondinelli, depende da dinâmica de contágio na cidade aonde as autoridades de saúde estão monitorando o coronavírus. Em alguns lugares é possível que as escolas, sendo liberadas gradualmente, primeiro, não seja um problema, pelo contrário, seja indicado, dada a dinâmica de contágio. Porque, vamos lá, o que o Dr. Davi Wippe, que é um profissional de saúde que eu respeito, está coordenando voluntariamente os trabalhos em São Paulo, tem dito. Cada caso é um caso, então você vai ter que ter em cada cidade a noção de como se dá o contágio fazendo testagem. A gente não consegue fazer testagem em massa, então tem que ser por amostragem, infelizmente. Quantidade de leitos disponíveis e a tal curva. Se lembra da tal curva? Que todo brasileiro hoje é craque em explicar a tal curva. Curva ascendente, número de casos crescendo, é o momento de hoje. O que é desejável? Isso aconteceu no mundo inteiro e vai acontecer no Brasil. Ela vai achatar. Não vai haver um crescimento contínuo. Tem um momento que ela cansa de crescer e estabiliza. É uma boa notícia. Quando começa a declinar, as autoridades começam a fazer, então, pesquisas, somar dados, testar modelos matemáticos para ver. Já é o momento de flexibilizar comércio? Que setores do comércio? Sob quais regras? É disso que estamos falando. Isso é ciência. Clarissa Porto. André, você consegue avaliar o retorno das crianças à escola, especialmente as menores, dada a impossibilidade de controle do contato entre elas? Pois é, esse é um ponto. Eu citei aqui um estudo feito por um profissional da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, mostrando que, embora as crianças pertençam a um grupo que tem menos risco do contágio do novo coronavírus significar uma manifestação agressiva da Covid-19, embora existam até bebês e crianças que vieram a óbito no Brasil e no mundo por causa disso, a criança não fica sozinha na escola. Tem o porteiro da escola, a secretaria da escola, os professores, o funcionário da cantina. E aí temos uma situação que pode significar risco. Então temos questões que precisam ser analisadas caso a caso pelas autoridades de saúde, não pode ser no chute. Não é político que define isso sozinho. Não é empresário que define isso porque está no preju. Não sou eu nem vocês
se não temos credenciais na área da ciência médica. Nossa opinião não vale nada nesse assunto, ou não deveria valer. FGC 75. Testei o uso de máscaras com meus filhos de 9 e 5 anos indo na casa dos meus pais, mas eles não passaram no teste. Mexem, abaixam a mão quase todo o tempo na máscara. Ela bota um emoji assim da carinha rindo. Quero ver a volta às aulas. Agora, vamos ser justos com seus filhos de 5 e 9 anos. Quem disse que é só criança que... O que eu mais vejo na rua é o pessoal com a máscara no queixo, gente. E aqui entre nós, mesmo eu no trabalho. No trabalho, a gente tem orientação, a gente leva bronca na redação se não usar máscara, que a emissora fornece. Muito bem, eu estou lá com a máscara. Aí coça, eventualmente coça. E eu estou entretido escrevendo o texto, faço assim, ó, errei. Então vamos dar, assim, a máscara é uma inovação cultural, a gente está aprendendo a lidar com ela. E as crianças são espontâneas, né? Então eu torço para você desenvolver o recurso da paciência. Não é mole, né? Quem tem criança em casa, eu estou rindo de nervoso aqui, gente. Eu imagino o que seja. Então, força, coragem e fé. E lembrem-se, agora eu estou falando sério, sem brincadeira. Tentem fazer desse período um período que as crianças lembrem para o resto da vida como um período em que, apesar dos pesares, foi divertido, foi instrutivo, foi revelador no bom sentido do que significa uma convivência mais estreita em família. O exemplo de pai ou mãe tentando conter nos dias de mau humor ou estresse a descarga tóxica em cima dos filhos. Tudo isso é difícil. Pai e mãe não são perfeitos. Nenhum pai ou nenhuma mãe é perfeito. Não dá para cobrar a perfeição de ninguém. Mas o desafio que está colocado aqui, acho que vai por aí. Valesca Webster. André, essa pandemia tem realmente uma explicação espiritual? Bom, se você pergunta isso para um espírita e para boa parte dos espiritualistas, creio que haverá uma unanimidade, um consenso. A resposta é sim. Agora, eu não vou fazer aqui proselitismo nem catequese. Você fez uma pergunta, eu respondi objetivamente. Você pergunta, tem uma explicação espiritual? Tudo tem uma explicação espiritual. Mito da caverna de Platão, a gente está aqui, ou Matrix, você escolhe a metáfora que você quiser usar para o que eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras. A vida na matéria é uma ilusão, isso aqui é maia. A gente tem aqui uma projeção que imprecisa da nossa realidade essencial. Nós somos espíritos imortais, neste momento, com a indumentária carnal, no plano da matéria, onde tudo é perecível, tudo passa muito rápido. A vida é um espirro de pulga, a vida passa rápido, o tempo voa. Só que nós somos mais do que isso. Portanto, Einstein dizia, Deus não joga dados. Deus não joga dados. E os espíritas adoraram se apropriar de uma frase. O acaso não existe. Então, sim, existe uma explicação espiritual, né? E cada doutrina, cada filosofia espiritualista, cada religião encontrarão suas respectivas explicações para isso. E eu acho isso muito interessante. No início da pandemia, eu devo confessar a vocês, eu fiquei muito tocado que eu percebi o tamanho da encrenca. Eu falei, isso vai mudar muita coisa na vida da gente e a gente vai ter que se deparar com uma nova realidade por um tempo. Mas o clima meu era de excitação espiritual. A clara percepção de que a gente estava sendo confrontado com os desígnios de Deus. Mas essa é uma leitura minha, ninguém precisa pensar igual, tá bom? Uma leitura minha. Eu me exponho publicamente falando isso sem nenhum estresse. Nenhum estresse.
Marcos Rasberg. André, você falou do Maracanã cheio. E as palestras, as convenções? A sociedade vai ter que mudar muitos hábitos? Vamos aguardar. Esses especialistas que estão sendo ouvidos por aí, fazendo prospecção de cenário, o que vai mudar no mundo? Certamente nós teremos mais teleconferências, nós teremos mais experiências de comunicação à distância. Na própria área da comunicação onde eu atuo, a gente vai ter, talvez, estúdios em casa. As pessoas vão começar a se comunicar sem muita estrutura, muita necessidade, digamos assim, de investimentos, né? E o Brasil precisa avançar na direção de outro patamar tecnológico de comunicação virtual, né? A gente precisa dar esse passo à frente. O mundo está avançando e a gente está ficando para trás no nível, no degrau tecnológico em que nos encontramos de carga de comunicação virtual, qualidade do sinal, né? E não podemos ficar para trás, não, porque o mundo está caminhando por aí. A pandemia acelerou esse processo. Christian Wenig. Em uma entrevista concedida a você, André, em 2016, o psiquiatra Jorge André dos Santos, saudoso, ele me deu essa entrevista quando completou 100 anos, já desencarnado agora. Disse que a evolução se dá de forma senoidal, ou seja, evoluindo e recaindo ciclicamente. Estaríamos em um ponto de inflexão. Christian, eu não estou no nível, pelo amor de Deus, e você sabe disso, do Dr. Jorge André, né? Não estou no nível do Dr. Jorge André. Outro dia a gente comentou aqui o que é comum não apenas à doutrina espírita, mas a várias tradições, que é uma evolução espiralada. Então, nós, sim, a evolução ela não retrocede. A nossa percepção é de que ninguém engata ré na marcha evolutiva. Você pode estacionar, que não é confortável, mas é estacionar para frente. Só que esse andar para frente significa retornar a pontos de estresse, pontos de dor, pontos de suplício, que a gente vai enfrentar de novo, mas não somos os mesmos. Esse é o ponto. Então, as situações da vida se repetem, mas nós não somos os mesmos. Certo? Você pode morar de frente para um rio. Você olha o rio e diz, olha, o rio está tudo igual de novo. Não. Você vai para a margem do rio, a água que está passando por ali não é a mesma. O rio parece ser o mesmo, mas ele nunca é o mesmo. Ele nunca é o mesmo. Então nós estamos falando, metaforicamente, de um processo que é medido, por exemplo, em outras áreas fora de religião ou de misticismo ou de espiritualidade. Quando você vai conversar com tecnólogos na área da economia, eles falam que o movimento na Bolsa de Valores é cíclico. Quando você vai conversar com um agrônomo, ele vai explicar para você que a dinâmica do clima, do solo, da umidade, para quem estuda agricultura, produção agrícola, você tem os ciclos da natureza que propiciam melhor ou pior desempenho no cultivo de grãos, hortaliças, o que seja. Então, é a dinâmica da vida. Saúde e doença, todos nós. Todos nós. Ah, eu estou tendo gripe de novo, é a mesma gripe que eu tive ano passado. Você não é o mesmo. Você não está igual ao ano passado. Ah, lá vem meu filho falar de novo comigo sobre esse assunto. O assunto pode se repetir. Você e seu filho não são os mesmos. Então a vida, ela não se repete no sentido do déjà vu, em que tudo é rigorosamente igual. Não. A gente tem o déjà vu, a gente repete circunstâncias, mas não somos os mesmos. É como se o destino submetesse a nós as situações para ver como ele vai se virar agora. Será que ele repetirá os mesmos erros do passado ou ele conseguirá criativamente e com muita autonomia
descobrir novas respostas para os mesmos problemas, porque aí a gente não precisa voltar naquele ponto. A gente, avança na espiral. Viva Dr. Jorge André, querido. Simone Flávia, André, poderia falar sobre as queimadas na Amazônia e como está a proteção e o contágio aos indígenas? Em resumo, não é período ainda de queimada, é período de corte raso e o desmatamento avançou. O ministro Ricardo Salles, que é o antiministro, não se pronuncia e demite quem está fazendo o dever de casa como fiscal do IBAMA na linha de frente. Eu não sei como esse ministro continua no cargo. O general Mourão, vice-presidente, que assumiu o comando lá de um conselho para cuidar da Amazônia, é a notícia de hoje, pediu ao presidente Jair Bolsonaro, que não deu resposta até agora, recursos para uma GLO, que é aquela sopa de letrinhas que designa um status legal para você operar ferramentas públicas no sentido de estancar o desmatamento crescente em várias partes da Amazônia. E o presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou, lamentavelmente. E os indígenas estão sendo contagiados à medida em que há mais contato deles, nos seus territórios, com invasores que fazem grilagem, desmatamento, garimpo. Ilegal. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre a camisa da microcefalia, e eu queria dizer que eu estou sim hoje com uma camiseta que faz alusão a um projeto da doutora Adriana Mello, uma das pesquisadoras. Ela é obstetra por formação, mas ela virou uma sumidade mundial porque foi uma das primeiras cientistas a descobrir a relação do Zika vírus com microcefalia. E ela, muito sensível, eu descobri o trabalho dela com a ajuda do meu amigo querido, Rossandro Klinger. Ela faz um trabalho magnífico, que precisa de ajuda. Outro dia a gente vai pedir ajuda só para o trabalho dela aqui. Mas eu já vou adiantando, de apoio às mães de bebês que têm microcefalia e que não têm ajuda como deveriam, a ajuda necessária do Estado. Então existem organizações voluntárias, civis ou religiosas, que estão dando esse suporte. E vejam, @amor sem dimensões, tudo junto, é o contato da página da doutora Adriana Mello, @amor sem dimensões. Obrigado, Ariane. Então temos aqui uma obra de luz, porque os homens, boa parte dos homens que têm filhos com microcefalia cometem a imprudência de abandonar a mulher e o filho com microcefalia. Então são mães, em parte dos casos, que estão abandonadas pelo marido, abandonadas pelo Estado, tendo que administrar uma criança. A cura, o tratamento, a logística de uma criança nessa situação. Bom, vamos lá. André, você acha que após a pandemia, Lívia Martins, você acha que após a pandemia de Covid, a nova pandemia será de doenças mentais? Olha, essa é uma questão que a gente tem muita preocupação. A razão pela qual a gente iniciou o Papo das 9 aqui, eu já falei isso, eu e Cláudia, minha mulher, realizamos um projeto editorial que foi muito bem sucedido, mais de 50 mil exemplares vendidos, 100% dos direitos autorais para o CVV, que fala sobre prevenção do suicídio. O nome do livro é Viver é a Melhor Opção. E aí, em função do trabalho de pesquisa nesse livro, eu fiquei muito preocupado exatamente com as consequências dessa pandemia e do seu isolamento social sobre a saúde mental. E o risco de desequilíbrios pontuais quando a gente não consegue lidar bem com essa experiência. Essa foi a razão inicial do Papo das 9, para quem não sabe. Então, sim, a gente vai ter que valorizar muito, porque é o primo pobre da medicina, é a área da saúde mental. Muitos médicos no Brasil se formam sem saber como lidar com quem relata tentativa de suicídio ou tem ideação suicida. O suicídio é um tabu na faculdade de medicina em muitos lugares do Brasil. Fato. Então a gente vai precisar dar outro status a essa questão. Quer dizer, na área da saúde, a gente já tem lá os
CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais. Os CAPS são um avanço no acolhimento a pessoas que têm alguma patologia de ordem mental, mas em alguns lugares do Brasil o CAPS não funciona adequadamente, né? Então temos que ter... Você colocou uma questão que para mim é muito importante e sensível, que é políticas de saúde pública que não dependam da generosidade de grupos de psicólogos ou psiquiatras, psicanalistas, que tenha política pública, estrutura, recursos, vontade política de dar assistência a quem está em frangalhos, né? E a gente vai precisar de suporte, vai precisar de ajuda. Sim, vai precisar. Já está precisando e essa ajuda perdurará na linha do tempo. E quem esteja aflito, quem esteja passando por esse momento tão difícil, por favor, se você já tiver assistido e tiver com medicação, mantenha a medicação, mantenha contato com o seu médico, reporte o que você está sentindo. Converse sobre isso com as pessoas próximas e quem estiver ouvindo, ouça com ouvidos de ouvir, uma escuta amorosa, sem julgamento, paciente, porque faz a diferença. Eu sei que é difícil. Quem vos fala não é propriamente um bom ouvinte. Eu tenho nessa encarnação a missão de aprender a ouvir com atenção. O jornalista é uma raça muito impaciente. E a gente precisa fazer a nossa parte quando estamos aflitos, percebe? Eu já falei isso outras vezes. Ah, mas o remédio não está ajudando. Ok. O remédio ele é um aliado, mas ele não pode vencer a batalha sozinho. A gente tem que fazer a nossa parte. Usa os recursos ao seu alcance. Eu falei hoje de música, a gente tem leituras, a gente tem jogos, a gente tem atividade física liberando substâncias químicas que nos colocam para cima, né? Cansar o corpo faz bem para a alma e faz bem para o corpo. Então, vamos usar os recursos. A gente não pode cair na cilada da vitimização, sabe? Ah, eu tenho depressão. Ah, eu tenho transtorno de ansiedade. Ah, eu tive isso. É louvável e a gente precisa respeitar muito quem está passando por isso, porque não julgue o que você não conhece. Se você não sabe o que é depressão, se você não sabe o que é pânico, se você não sabe o que é transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, não julgue, porque você não sabe o que é isso. E isso é muito sério. A gente precisa dar apoio, a gente precisa respeitar quem está passando por esse momento. E respeitar significa estar junto, tô aqui, pode contar comigo. Mas essas pessoas, na medida do possível, precisam procurar ajuda e precisam fazer minimamente a parte que lhes cabe nessa tentativa de buscar o equilíbrio possível. Não idealize o equilíbrio perfeito, ele não existe. Ah, André, mas eu nunca estou bem. E nunca vai estar bem, não. A gente tem momentos de paz, momentos que a gente está de boa. Curta esses momentos. Agora, quando você não estiver lá em cima, super de bem com a vida, não significa que você está no território lodacento daqueles que foram esquecidos por Deus. Sabe qual é o meu pensamento sobre receita de felicidade? Quando tudo estiver dando muito certo na tua vida, não se deslumbra. Curta com serenidade. Aproveita. Sem uma excitação histriônica. Quando tudo estiver muito ruim na tua vida, não se vulnerabilize, não se vitimize, não se coloca como o último dos deserdados por Deus, porque isso também não é um sentimento verdadeiro. Percebe? A gente tem que operar naquela banda do Wi-Fi do equilíbrio. Nem aqui na euforia, nem aqui na autodepreciação vitimizante. Opera na banda larga da felicidade possível. Opera na banda larga da serenidade possível. Opera na banda larga da autoestima. Faz aquilo que está ao teu alcance. Os nossos guias e mentores
nossos anjos da guarda, o nosso Deus, não pedem nada além disso. Faça o que estiver ao seu alcance. Nem mais, nem menos. Faz aquilo que tiver ao seu alcance. Se você der o passo do tamanho da perna, beleza. Eu vou aproveitar os minutos finais do Papo das 9. Algumas pessoas perguntaram aqui. Eu quero agradecer todas as manifestações de carinho, de amizade, em função do meu trabalho ontem, né, estreando na bancada de plantonistas do Jornal Nacional da TV Globo. Foram muitas mensagens. Obviamente eu não consegui ler todas. Eu cheguei em casa exaurido. O Jornal Nacional é uma estrutura incrível, monumental. Há 50 anos, há mais de 50 anos, líder de audiência, o principal telejornal do Brasil. É óbvio que para mim foi uma enorme responsabilidade, uma honra participar. E não deu para responder, obviamente, nem ler todas as mensagens, mas eu quero de coração agradecer a vibração, o carinho. Saibam que essa semana, eu não compartilhei aqui no Papo das 9, não é o caso, mas tudo aquilo que eu digo para vocês, da gente buscar uma boa sintonia, uma boa frequência, vocês não fazem ideia de como eu tive que exercitar isso essa semana. Para encarar esse desafio, eu só consegui com a ajuda de muita gente, né, nos dois planos da vida. Então, a todos vocês eu agradeço muito a vibração, o carinho, a amizade. E a gente seguirá aqui no Papo das 9, compartilhando aquilo que nos pareça ser importante nesse período tão emocionante, né, da vida, no Brasil especialmente, em que a gente tem o vírus do corona e o vírus da política. Tem muito vírus por aí, a gente tem que se proteger. E proteger a nossa sanidade, o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, é a parte que nos cabe, gente. Assim, em síntese, quando a gente faz a nossa parte, o universo conspira em favor de nós. Deus se apresenta e se habilita. Porque a gente está aqui exatamente para isso. A gente está aqui para aprender a ser gente, para a gente aprender a ser alguém melhor. E por vezes o único caminho, infelizmente, para a gente alcançar esse objetivo é através da dor e do sofrimento que nos instigam à superação. Nos precipitam na direção de um movimento que, se estivéssemos apenas refestelando, pegando sol na praia, embalado numa rede, tomando água de coco, não daríamos esse passo na direção que importa. Então, para sermos pessoas melhores, nós precisamos, por vezes, de alguns chacoalhões, de algumas surpresas que não são boas no primeiro momento, mas, como disse, revelam algo de nós que nem nós nos dávamos conta de que possuíamos. E essa musculatura espiritual, para funcionar, ela precisa ser colocada à prova. Razão pela qual estamos aqui. Estamos aqui para isso. Desejo a vocês um domingo mágico. Um domingo de um saudável recolhimento. Ou de uma saudável confraternização para quem está em família. Quem tem esse privilégio de estar junto com os seus. Um domingo que você se lembre que você é imortal, que você está aqui de passagem, e que tudo aquilo que você acha que de ruim lhe acontece, talvez tenha um outro lado que é didático, pedagógico, instigador, estimulante, revelador de um lado seu que você nem imaginava que tinha e que através dessas experiências difíceis aflorou, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo de bom. Até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã, no nosso papo aqui diário. Fiquem com Deus e muito obrigado.